Olá, hoje nosso foco é Hebreus capítulo 6, um capítulo bem intenso. Intenso mesmo. Já começa com um desafio, né? Sim, o texto chama a gente para ir além, sabe? Sair dos ensinamentos básicos sobre Cristo e buscar a maturidade. Ok, vamos desembrulhar isso um pouquinho. Ele lista uns fundamentos: arrependimento, fé em Deus. O básico do básico, né? Aquilo que sustenta. Exato, instruções sobre batismos, a imposição de mãos, aquela prática para abençoar ou dar autoridade, sabe? Ressurreição, juízo eterno. É tipo, olha, já vimos isso. O que é fascinante aqui é a urgência que parece existir por trás disso. Não é só para acumular mais saber. Talvez a comunidade estivesse meio vacilante, pensando em voltar para trás, quem sabe? Faz sentido. Isso mesmo. Perseverar de verdade. É a diferença entre continuação no leite e conseguir comer alimento sólido, como ele fala antes. É, e a coisa esquenta bastante nos versículos 4 a 6. Olha, aqui é onde fica realmente interessante. O texto fala de gente que teve experiências espirituais, nossa, muito fortes. Foram iluminados, provaram o dom celestial. Participaram do Espírito Santo. Isso, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo que virá. E aí, caíram, se desviaram. E a afirmação é chocante. Diz que é impossível renovar essas pessoas para o arrependimento, porque estão, de novo, crucificando o Filho de Deus. É uma linguagem, assim, quase brutal, né? Brutal e muito séria. Mas isso não parece contradizer a ideia da graça, que está sempre disponível? Como a gente entende essa dureza toda? Essa é a grande questão, né? A linguagem é forte de propósito para gerar um impacto, um alerta máximo. Ele usa aquela analogia da terra, lembra? Que recebe chuva direto, mas só dá espinho. E aí é amaldiçoada. Versículos 7 e 8. Sim, lembro. Pesado. Pois é, isso levanta uma questão importante sobre a gravidade que é rejeitar conscientemente depois de ter experimentado tudo isso. Não parece ser um tropeço qualquer, sabe? É como um repúdio à própria fonte da salvação, como se estivessem expondo Jesus à vergonha pública de novo. Entendi. A ideia talvez não seja dizer que Deus fecha a porta da graça, mas alertar para o perigo extremo de endurecer o coração a ponto de não querer mais voltar. A perseverança aí é fundamental. Faz sentido usar um tom assim para um alerta tão sério. Mas felizmente o tom muda ali pelo versículo 9. Sim, ele dá uma virada. O autor mostra confiança nos leitores. Fala de coisas melhores, coisas ligadas à salvação deles. Lembra que Deus é justo, que ele não esquece o trabalho e o amor que eles demonstraram. Isso é um alívio no meio da tensão, né? Total. E aí vem um apelo para eles mostrarem essa mesma diligência até o fim. Para não ficarem preguiçosos, mas imitarem aqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, se a gente conectar isso ao quadro geral, fica claro que diligência, esperança, fé, paciência, elas não andam sozinhas. Formam um conjunto assim, indispensável para a gente alcançar o que Deus prometeu. A esperança aqui não é só um desejo vago, né? É uma expectativa firme. Que exige esforço. Exige esforço contínuo, sim. E a inspiração vem de quem já passou por isso com perseveração. E o exemplo clássico que ele usa é Abraão, né? Nos versículos 13 a 18, o autor lembra da promessa que Deus fez para ele. E como não tinha ninguém maior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Isso é incrível. é muito forte, garantiu a promessa. E diz que Abraão, depois de esperar com paciência, alcançou. O juramento divino meio que encerrou a discussão. Exatamente. E o juramento tinha um propósito bem definido: mostrar para nós, os herdeiros da promessa, que o plano de Deus é imutável, não muda. Aí ele fala das duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento de Deus, nas quais é impossível que Deus minta. Isso serve de um encorajamento tremendo para nós. Caramba! A segurança da nossa esperança não está na gente, está no caráter de Deus, entende? Em quem fez a promessa e o juramento. Certo. Então, o que tudo isso significa? O capítulo fecha com aquela imagem muito poderosa, lá nos versículos 19 e 20, a esperança como... A âncora da alma. Isso, âncora da alma firme e segura. E uma âncora que não se prende no fundo do mar, mas vai para dentro, no santuário interior, por trás do véu. Sugere uma estabilidade que está além do que a gente vê.
E essa imagem ganha vida em Jesus, que ele chama de nosso precursor. Ele entrou primeiro nesse lugar santo, o santuário lá no céu, abrindo o caminho para a gente. Ah, interessante essa ideia de precursor. E a menção dele como sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa figura enigmática, né? Um sacerdote rei fora da linhagem comum de Israel. Melquisedeque sempre gera curiosidade. Pois é, e isso é chave para entender a posição única de Jesus. Tudo isso reforça a ideia do nosso acesso direto e seguro a Deus. É a garantia final dessa esperança que nos ancora. Ótimo! Então, resumindo essa nossa conversa sobre Hebreus 6, a gente viu o chamado para sair do básico e amadurecer na fé, Enfrentamos o alerta bem sério sobre o perigo de abandonar o caminho. mas também encontramos conforto na fidelidade de Deus, no exemplo de Abraão e na segurança total da promessa divina. Culminando na esperança como essa âncora, firme, segura, conectada ao céu. Exatamente, uma jornada e tanto dentro de um só capítulo. Com certeza. E fica aquela pergunta para a gente pensar, né? Como é que essa âncora da alma, presa no invisível, nos segura firme nas tempestades bem concretas da vida? Boa reflexão. E a figura de Melquisedeque, que só foi mencionada aqui, o que a história dele revela sobre a profundidade da nossa segurança em Cristo? Dá pano pra manga, hein? Com certeza. Assunto para a gente continuar explorando.